turminhas do segundo ano! Terminamos os nossos trabalhos avaliativos do primeiro bimestre. Hoje daremos continuidade aos nossos estudos no livro didático. Hoje nós teremos aula de ciências, né? Teremos aula sobre o livro didático de ciências. Vamos revisar um pouquinho do que nós já estávamos estudando antes dos trabalhos avaliativos? Vamos lá? Nós falamos sobre semelhanças e diferenças entre as pessoas, lembram? Nós temos diferenças e também temos semelhanças. Falamos também como os seres humanos nascem, né? Lembram lá que nós falamos sobre como os seres humanos nascem? Vamos lembrar um pouquinho? Quando o bebezinho ainda está na barriga da mamãe, como que ele recebe o alimento, como que ele respira? Através do cordão umbilical. O cordão umbilical é a ligação do organismo da mãe para o organismo do bebê. E quando o bebezinho está lá na barriga da mamãe, até o terceiro mês de gestação é chamado de embrião. Isso, embrião. A partir do terceiro mês de gestação ou de gravidez, é chamado de feto. Até o seu nascimento, o bebezinho é chamado de feto. Certinho? Nós falamos, né, também sobre as características que herdamos dos nossos antepassados, dos nossos familiares. Quando nós falamos, você se parece com a sua mãe, ou você se parece com o seu pai, você tem o cabelo anelado. Então, são características que nós herdamos dos nossos antepassados, dos nossos pais, dos nossos tios, dos nossos avós, certinho? Então, nós percebemos que nós passamos por fases da vida, né? Não poderia esquecer também que nós aprendemos que os seres vivos nascem, crescem, alguns se reproduzem e morrem. Com nós, seres humanos, nós nascemos, crescemos, alguns, né, se reproduzem, envelhecemos e morremos. Então, a nossa vida ela acontece por fases, ela é dividida em fases, que é chamada de fases da vida. Então, nós temos a primeira fase aqui, é a infância. A infância, ela vai do nascimento até os 12 anos de idade. Nessa fase, o desenvolvimento acontece muito rápido. É nessa fase que nós aprendemos a falar, a andar, a pegar em objetos. Nós vamos aprender, né, a comer sozinhos. Então, essa fase ela acontece muito rápido. Nós temos a segunda fase, que é a adolescência. A adolescência ela vai dos 12 anos até os 18 anos de idade. Nessa fase, o nosso corpo passa por grandes transformações. As meninas começam a crescer os seios, os meninos começam a engrossar a voz, tanto as meninas quanto os meninos começam a ter uma produção maior de pelos, certinho? A terceira fase é a fase adulta. A fase adulta, ela começa dos 18 anos de idade até os 64 anos de idade. Nessa fase, o nosso corpo já atingiu o ponto máximo de desenvolvimento, ou seja, não vai desenvolver mais, né? Nós não vamos crescer mais. Então, nós chegamos ao ponto máximo de desenvolvimento. Nessa fase, tanto a mulher quanto o homem estão preparados para gerar descendentes, ou seja, gerar filhos. E temos a última fase, né? A quarta fase, que é a velhice ou a terceira idade, que é a partir dos 65 anos de idade. Nessa fase, nós começamos a perder as características da juventude. Nós vamos, envelhecendo. Nosso rosto, a nossa pele vai ficando enrugada, né?
Então, a última fase da nossa vida é a velhice, certinho? Independente da fase em que a pessoa está, não importa se está na infância, não importa se está na adolescência, não importa se está na fase adulta, não importa se está na velhice. Todas as pessoas têm direitos e merecem ser respeitadas. Especificamente os idosos, né? As crianças e os adolescentes têm as leis específicas. Foi criado leis, né, específicas para os idosos, para as crianças e para os adolescentes. Então, tem direitos específicos que devem ser respeitados. Então, não importa em qual fase da vida esteja, nós precisamos respeitar todas as pessoas. Então, não vamos esquecer. Então, nosso desenvolvimento ele é dividido em fases. E são quantas fases segundo ano? 4 fases. Qual é a primeira fase? A infância, que vai do nascimento até os 12 anos de idade. Qual é a segunda fase segundo ano? Quero ver se vocês estão prestando atenção. É a adolescência, professora, que vai dos 12 anos até os 18 anos de idade. E a terceira fase? A fase adulta, que começa dos 18 anos e vai até 64 anos. Percebam uma coisa, ó, que a fase adulta é a fase mais longa, né? Que vai dos 18 anos até 64 anos de idade. E qual é a última fase da nossa vida, segundo ano? É a velhice, professora. Velhice, conhecida também como terceira idade, que é a partir dos 65 anos de idade. Ah, professora, mas aí a senhora falou sobre os direitos, né? Que a infância, a velhice, os idosos, os adolescentes têm as leis específicas. Mas aí eu posso desrespeitar a fase adulta? Posso desrespeitar o adulto? Não. Todas as pessoas merecem respeito, né? Tem as leis específicas sim, dos idosos, das crianças e dos adolescentes, mas também os adultos, todas as pessoas merecem respeito, certinho? Esse foi o nosso conteúdo de hoje. Prestem bastante atenção agora nas explicações das atividades com a professora Alexandra. Conto com todos vocês e espero vocês na próxima aula. Forte abraço para vocês. Tchau, tchau!